Oi, tudo bom? Bom, estou eu aqui fazendo uma live, né, para vocês em comemoração do final, né, que a gente está encerrando as vendas do programa Mãe Tudo Sozinha Não Mais. A gente encerra agora no final do mês. E assim, eu queria hoje fazer, justamente em comemoração ao programa, dar como se fosse, vamos lá, dar como se fosse um breve resumo de um dos bônus do programa, que é Dane-se o julgamento dos outros. Bom, se alguém puder, por favor, me dizer se o áudio tá bom, que eu coloquei até aqui o fone, porque hoje está muito barulho aqui em casa. Aqui em casa não, aqui na rua, na verdade, né? Estão fazendo uma obra no prédio da frente e, bom, tá uma verdadeira batedeira aqui. Se alguém puder me dizer se tá tudo ok, eu agradeço. Bom, vamos lá. Tá tudo certo com o áudio, gente? Tá? Quem tiver online, por favor, vendo que assim eu não avisei a ninguém, a gente não avisou a ninguém que ia fazer essa live, mas a gente, nesse momento principalmente, né? Oi, tá ok? Obrigada. Vamos lá. Olha, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está sendo constantemente julgado. Principalmente esse tempo de eleições, né? Tá tendo bom, digamos assim, tá tendo como se fosse uma verdadeira guerra eleitoral, pelo menos na minha timeline, tá, gente? Mas aqui na Namaz Woman não é um local para a gente tomar partido político de candidato A, de candidato B, mas o motivo que me levou a fazer essa live hoje foi a declaração que eu li, e assim, não é fake, tá? Eu li em vários veículos de comunicação, assim por dizer. Bom, eu não vou falar a notícia toda, mas basicamente é o seguinte, é que em casa onde só tem mãe e avó, é fábrica de delinquente para o tráfico. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, dizer quem foi o candidato A, quem foi o candidato B, porque isso aqui você já vê direto na internet, basta dar um Google, que foi até um vice, né, de um certo candidato, mas não está aqui no meu direito de falar de política. Eu vou falar exatamente dessa declaração, porque foi um julgamento, tá? Por mais que amigos meus tenham dito que, essa é verdade, me mandou uma pesquisa até internacional, né, sobre o tema, mas olha, com relação a essa parte do julgamento, tá? Eu sei que para muita mãe que tá me escutando aqui, por qualquer que seja o motivo, não tá com o pai, com o companheiro do lado. E assim, a gente já teve clientes aqui que falaram que eram mãe solo, tá? Com o companheiro do lado, aliás, ao lado, né? Só fisicamente ao lado, que todas as decisões eram sozinhas, que todo o trabalho estava super sobrecarregada, né, com relação a isso, era tudo nas costas dela. Mas, olha, isso é experiência própria, tá, gente? Eu tô tendo o maior cuidado de conversar sobre esse assunto, porque eu não quero tomar partido político aqui na Namazuma. O que eu quero falar, principalmente, tá, é dessa parte do julgamento, de dizer que em casa que não tem a figura paterna, né, a figura masculina, a figura do pai, assim por dizer, é fábrica de delinquentes, enquanto na verdade não é, tá? Isso já tem estudos que provam, por mais que tenham me mandado as estatísticas de estudos que foram feitos, que o abandono paterno, no caso, pode acontecer por N motivos, pode acontecer até quando ele mora dentro da mesma casa. E olha, e não vale só para o abandono paterno, a gente vê várias crianças hoje que são abandonadas mesmo. Mas isso pegou no calo de muita mãe solo, que se sentiu julgada, que se sentiu desrespeitada, que se sentiu humilhada até, porque a gente tem clientes que permanecem, né, que insistem em permanecer num relacionamento exatamente por causa da figura paterna. Tipo, eu não quero que meu filho cresça longe do pai, eu não quero que minha filha cresça longe do pai dela. E isso é uma dor muito forte, porque a mãe se sente culpada, a mãe se sente julgada, a mãe se sente praticamente que ela nasceu para ser infeliz. E não é bem por esse lado, tá?
Independente de você estar numa relação, de não estar, de ser mãe solo, de estar casada, de estar com companheiro, independente de qualquer coisa, a mãe precisa ser feliz. E uma das maneiras e um dos fatores, né, que trazem mais infelicidade para a mãe é exatamente o julgamento dos outros. A gente acha que não, né? Mas assim, pelo menos quando eu tive meu filho, né? Meu primogênito. Eu tentava ser a mãe perfeita, tentava agradar de todo jeito, tentava fazer que tudo certo, sabe? Sabe aquele manual de criação de filhos imaginário e que você, oi, tudo bom, não tá dando aqui para eu ler, tá certo? Mas tudo bom para quem tá assistindo, eu digo oi, diga se o áudio tá bom, tá? Vamos lá. Quando eu tive meu primeiro filho, eu sempre quis ser aquela, sabe, mãe perfeita, sabe, mãe de comercial de margarina. Pois bem, era bem isso que eu queria. Mas aí o que aconteceu? Eu vi que a maternidade não tinha nada de romântica, não tinha nada daquela, sabe, aquela felicidade estampada em outdoors, em propaganda, não tinha nada disso, muito pelo contrário. Foi um período conturbado, foi um período de adaptação, principalmente, tanto de mim, né? Adaptação minha com o Arthur, quanto com toda a situação, né? Porque uma criança muda completamente a dinâmica da sua vida. Isso aí ninguém aqui é louco de dizer que não, que sua vida vai permanecer igual, não é nada disso. Só que eu tentei de todo jeito ser a melhor mãe que eu podia. Só que eu estava sempre me cobrando, estava sempre querendo mais. E olha, quando vinha alguém falar para mim assim, você está fazendo isso errado. Se eu fosse você, fazia isso. Se eu fosse você, fazia aquilo. Olha, era palpite, que se eu fosse contar quantos palpites eu ganhava por dia, eu já perdi as contas no primeiro turno, na manhã, na tarde. É assim, para a criança dormir você tem que fazer isso. Para a criança dormir bem a noite toda você tem que fazer assado. Para a criança comer por exemplo, a introdução alimentar do Arthur, isso eu lembro, porque eu fiquei traumatizada, eu acho que era uma das fases, né, da vida do bebê que eu tinha mais medo com a Sofia, né, quando a Sofia nasceu. Primeira coisa que eu fiz para o Arthur experimentar a introdução alimentar dele em 2005, quando ele tinha mais ou menos seus 5 meses, foi pegar, eu cozinhei uma batata baroa, né, mandioquinha, para quem é do Rio, para quem não conhece com mandioquinha, sem sal, sem nada, cozinhei na água e tentei, eu lembro que eu acabei com uma colher raspando, tentando fazer com que que aquele pedaço de batata passasse pela peneira. Assim, era peneira de aço, né, de metal, então acabou estragando a colher também. Quando eu dei pro Arthur, eu toda naquela expectativa, né, ele vai adorar, né, batata cozida sem sal, sem gosto, sem nada. E ele cuspiu tudo, começou a ter, não era engasgo, hoje eu sei que é o gag, né, mas naquela época, para mim, o Arthur ia morrer engasgado naquele momento, né. Eu fiquei tão frustrada. O Arthur cuspia, chorava, não queria, e olha que tava ruim, viu? Eu experimentei, tava muito ruim aquela batata. E assim, eu fiquei, naquela época, eu tinha o quê? Eu tinha 25 anos, 2005. Não tinha essa gama de informação que eu podia acessar o celular e tava lá escrito, não sei o que, BLW, não sei o que, faça isso, faça assado. Eu, no desespero, querendo que meu filho comesse, passei a comida no liquidificador, né? Passei já... No dia seguinte já fiz uma sopa com tudo que tinha na geladeira que ele podia comer e passei no liquidificador. Isso foi muito prejudicial para mim, hoje eu vejo, porque o Arthur demorou a comer comida sólida, né? Só queria comer comida passada no liquidificador. Mas o que eu percebi? Nesse período não apareceu uma pessoa, mas nenhuma, para me ajudar, para dizer não, fique calma, não é assim mesmo, não. Só tinha gente para falar, você está fazendo errado, você é isso, você era aquilo, era crítica atrás de crítica, era um desastre, na verdade era isso, era uma tragédia que eu estava vivendo e eu me vi realmente sozinha. Por quê? Porque cada pessoa que chegava para mim dizia, faz isso, faz aquilo, faz isso, não sei o que, cada uma pessoa que eu queria, né, tentar resolver aquela situação e eu ia seguir o conselho daquela pessoa, eu ficava muito mal, porque chegou um ponto que era assim, você tem que passar comida no liquidificador. Ou então, você não pode passar comida no liquidificador, entendeu?
eu já estava correndo de um lado para o outro, desesperada, sem saber o que fazer. Foi quando, essa eu lembro que foi a primeira vez que eu bati o pé no chão e disse desse jeito, eu vou fazer assim. E, desculpem o palavrão, viu? Mas mandei todo mundo se fuder. Por quê? Porque eu tava sobrecarregada, eu tava ficando louca, ninguém chegava para mim e dizia calma, calma que vai passar. Não, ninguém falava isso. Só falava faça isso, faça aquilo, não sei o quê. E isso para mim, isso me deixava muito mal, porque as pessoas que chegavam para me dar conselho, para me criticar, eram pessoas que eu amava mesmo, que eu gostava, era gente da minha família. E eu ficava toda sem jeito de tentar, não, o filho é meu. Acho que essa é a palavra-chave, a frase-chave. Eu ficava toda sem jeito de dizer, olha, o filho é meu, eu faço desse jeito. Porque, na verdade, eu saía querendo agradar todo mundo e acabava que desagradava a mim, né? Então, assim, com relação a essa parte das críticas, na maternidade, que eu lembre, essa foi a primeira vez que eu passei de ser julgada, de criticada, porque eu estava tentando fazer as coisas como estava no manual e não estava conseguindo, né? Manual, entre aspas. Depois disso, teve outros momentos que eu fui criticada, que eu fui julgada, que eu fui chamada de louca, que eu fui quase que queimada na fogueira, né? Se a gente tivesse no período da Inquisição. Mas o que eu vi, né, ao longo desse tempo, né? Que toda vez que eu seguia a minha intuição, que eu seguia a voz do meu coração, tá? Meu sexto sentido, do jeito que você quiser chamar, toda vez que eu mergulhava dentro da minha consciência, eu conseguia resolver as coisas da maneira mais, digamos, mais eficiente possível, tá? E isso eu passei a ver que depois, quando eu entrei no processo de coaching, quando eu fui estudando autoconhecimento, fui estudar PNL, esse negócio eu vi que realmente só quem você precisa agradar nessa vida, na verdade, é você, certo? Não é família, não é amigo, não é, como eu posso falar, não é ninguém de fora. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa. Eu não sei quem é este bendito candidato, simplesmente não conheço. A proposta dele, não estou acompanhando tudo, mas se ele falou um negócio desse, realmente teve alguém que falou antes atrás dele. E se eu fosse ler, se eu fosse atrás de estudar, que eu sou muito daquela São Tomé incrédula, eu pego primeiro, eu dou o benefício da dúvida, deixa eu falar, depois eu vou atrás para saber se aquilo é verdade, se é mentira. Eu não sou daquela que rebate na hora. Eu primeiro me calo, escuto e depois contesto. Eu prefiro agir desse jeito, até porque eu gosto de dar para o outro lado, né, a oportunidade de falar. Mas quando vem me julgar, hoje, tá? Quando vem dizer, você tá errada, você não tá fazendo isso direito, ou seja lá qualquer outra crítica, hoje eu já consigo responder na boa, certo? Dizer que não, que eu tô fazendo isso certo, se a pessoa não tá satisfeita, ela que se retire, que eu vou continuar fazendo assim. Depois que eu passei a agir desse jeito até na maternidade, se eu fosse ganhar R$1, a quantidade de vezes que eu fui chamada de maluca, de doida, de linguaruda, de teimosa, do que você puder imaginar, hoje eu estava milionária, porque é demais. Mas em compensação, ninguém critica. Eu vou dar o exemplo, já que eu comecei da alimentação com o Arthur, eu vou dar o exemplo da alimentação da Sofia. Sofia, desde pequenininha, cospe a comida, tá? Cospe papinha. Qualquer coisa pastosa que você der para ela, ela vai cuspir. Eu peguei, na hora do desespero, peguei a minha comida e dei para uma bebê de 6, 7 meses. E ela comeu tudo. E desde então, eu fui atrás de saber o que é BLW, porque pode até ser que existisse, mas eu não tinha conhecimento, tá? Do BLW na época do Arthur. Fui atrás de ver como oferecer comida, a parte dos cortes, a questão da uva, que a gente já fez, o Namazuma recomenda aqui sobre uvas, né? Como dar, como cortar direitinho para não ter realmente o risco do engasgo. O reflexo de gag, né? De gag, que é normal, é natural das crianças eles terem, que é exatamente que o bebê ele só está acostumado a sugar e quando
experimenta qualquer coisa sólida, é lógico que ele não vai saber mastigar e engolir. Então ele tende a ter esse reflexo que a gente confunde com engasgo, né? Só que na verdade não é engasgo. Mas assim, depois eu fui atrás. E quando eu falei para minha família, tá? E eu vou falar isso da minha família, que a Sofia comia comida que a gente comia, a minha mãe mesmo, ela até hoje dá risada disso, chegou para mim e disse: você quer matar sua filha? Eu digo: por quê? Eu só tô dando comida, né? Eu não tô fazendo nada demais. A minha filha, tudo bem que você demorou para ter um filho entre o Arthur e a Sofia, né? Que são 12 anos de diferença. Mas isso é loucura. Eu digo: não é, mãe. Aí eu fui mostrar tudinho para ela, né? Fui mostrar como é que se fazia. E o mais engraçado é que a minha mãe, que estava acostumada a dar comida batida no liquidificador pro Arthur, até para mim e pro meu irmão, né? Quando eu vi, ela estava fazendo um verdadeiro sopão para a Sofia, mas tudo inteiro, tudo pedaço grande que ela pudesse pegar. E que ela pudesse pegar e manusear, e ela mesmo come com a mão, se suja toda, mas é assim que ela se alimenta, né? E assim, para minha mãe, que já tem, eu estava até fazendo as contas, né? 49 para cá, 69 anos, isso foi um avanço. Se eu não tivesse fincado o pé, se eu não tivesse falado: olha, isso é assim, assado, por isso, por isso, por isso. A Sofia se alimenta assim, ela não vai se engasgar e pronto. Se eu não tivesse ali determinado, se eu tivesse me importado com o que os outros iam pensar, a minha filha hoje não comia pedaços grandes até como ela come hoje. Nisso ela está anos-luz evoluída do que eu entendia, né, de introdução alimentar para bebês na época do Arthur. O mesmo vale quando a gente vê, sei lá, qualquer matéria, qualquer indicação que você deixa a criança, né, no caso, deixa o filho comer assistindo televisão, ou tem uns que dizem que é certo, tem outros que dizem que é errado, tem um que não diz nem uma coisa nem outra, e eu realmente nesse ponto sou dessa turma. Para mim, eu acho que quem tem que decidir isso, quem tem que saber da dinâmica da casa é a mãe, é quem está ali do lado da criança. Então, se eu chegar para mim, a minha filha, pronto, o Arthur sempre comeu olhando para a televisão, né? Até lembro, o canal VH1, ele não gostava de Discovery Kids nessa época ainda. A Sofia, tanto faz se tá a televisão ligada, se não tá, para ela isso não interessa. Então eu acho que isso varia muito de acordo com a casa. E é por isso que essa questão do julgamento, quando uma coisa é diferente na minha casa, é diferente na sua casa, na casa de fulana, de cicrana, esse negócio todo, não cabe julgamento. Quer ver um exemplo do que eu acho que isso varia de cada pai? Horário de dormir. Tem família que é bom dormir cedo, tá? Isso é um fato, porque a criança precisa de uma rotina. Mas dizer que ela tem que estar lá religiosamente dormindo 7 horas da noite, esse tem que dormir, aí é que eu acho que já começa o julgamento, tá? Que aí quando que você passa a acusar a outra mãe, passa a apontar o dedo, aí é que mora o perigo. Questão de horário, só quem sabe a dinâmica da casa é quem vive na casa, então não cabe nem a mim nem a ninguém julgar. Questão de alimentação, por mais que a gente saiba que não é recomendável dar açúcar para uma criança menor do que 2 anos, né? Porque a questão do doce é com 2 anos. Já tem uma corrente de nutricionistas e médicos, né, e pediatras que falam isso, porque o bebê ele não tem o paladar formado até então. Se eu ver uma criança sendo alimentada com brigadeiro, chocolate numa festa, essa criança tiver menos de 2 anos, eu não vou chegar para essa mãe e dizer: você errou. Você fez isso, você foi aquilo. Assim como, se por algum motivo essa é a sua dinâmica, essa é a sua realidade, quem sou eu para estar aqui dizendo que isso está errado, está certo? Eu estou aqui para falar para você exatamente, não dá ouvidos a esse tipo de julgamento. Uma coisa é você chegar, conversar, explicar, provar, tudo com educação, tá, gente? Aqui não é nada de ignorância, aqui não tem nada de xingamento, que eu acho que é a partir do primeiro ponto que se perde o respeito, até para conversar com aquela pessoa, ali já acabou o diálogo e aí já vira quase MMA materno, assim por dizer, principalmente se for outra mãe que for dar palpite na vida da outra, né? Mas eu acho assim,
tem certos conselhos que você vai receber, independente de você não fazer nada, ou melhor, independente de você tentar fazer tudo certo, como era o meu caso lá em 2005, 2006. Né? Tem muita coisa que a gente passa, que a gente escuta, tá? Que a melhor coisa que a gente pode fazer é tampar os ouvidos. Não adianta nem sair batendo boca, que assim, alguns eu até faço, né? Eu faço questão disso. Mas, no geral, 99% das situações eu escuto, entra por aqui, sai por aqui, não processa aqui. Por quê? É o melhor que você faz. Quando você se prende ao que os outros vão falar, quando você se prende aos conselhos, às críticas, aos devaneios, assim por falar das outras pessoas, independente de ser uma pessoa próxima ou mesmo de você ter visto no jornal alguma coisa do gênero, né? Como foi o meu caso antes de ontem, ou foi ontem, não lembro. Se você for se prender a isso, você só vai gerar culpa, só vai gerar ansiedade, culpa, talvez tristeza, talvez estresse. Você só vai disparar cortisona no seu sangue e você vai se sentir muito mal, mas muito mal mesmo. Eu falo que às vezes a gente tenta agradar todo mundo e esquece que a primeira que a gente tem que agradar nessa vida somos nós mesmas. Sou eu, você é você, fulana tem que agradar a fulana, entendeu? Não é pensar em receber aplausos, não é pensar em ser reconhecida, olha, eu estou fazendo tudo direito, não sei. Não. Voltando a esse ponto aqui da parte lá do candidato lá que falou esse absurdo. Olha, se você é mãe solo, tá? Eu sou mãe solo de 2, né? Do Arthur, da Sofia, de 2 relacionamentos diferentes. Isso não está determinado nem a sua vida, muito menos a vida dos seus filhos. Logo que eu me separei, eu escutava muito absurdo falando desse jeito. E agora? Olha, cuidado com seu filho. Olha, cuidado com o homem que você vai pôr dentro de casa. Nesse nível mesmo, né? Como se eu, depois que tivesse me separado, a primeira coisa que fosse fazer fosse correr atrás de substituir a figura paterna dentro de casa. E, na verdade, não aconteceu isso de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas tendem a julgar, principalmente no caso, né, como eu que sou mãe independente, assim por falar, né, mãe solo, porque acha que a casa só é casa se tiver a figura do marido. Enquanto, na verdade, eu vou ser bem franca com relação a isso. Eu conheço casais que você vê claramente que os filhos são abandonados dentro de casa, que os filhos estão aos cuidados de babás, aos cuidados de avó. Se isso é certo, se não, realmente não cabe a mim apontar, não cabe a mim dizer isso, dizer aquilo. Eu acho que cada um sabe certinho da sua realidade. Mas o que eu fico mais indignada é quando alguém vem falar isso para mim. Vem mostrar, apontar. Ah, e agora? O que vai ser do Arthur? O que vai ser da Sofia? Vai ser a vida que existe. Vai ser... olha, com toda sinceridade, eu não devo satisfação a ninguém, eu não estou aqui para falar da minha vida, eu estou para falar dos meus exemplos, dos desafios que eu passei, que eu sei que você passa. E eu sei que tem muita mãe solo aqui, as antigas mães solteiras, né, que antigamente se falava desse jeito, que veem a nossa página, que mandam mensagem, que desabafam, que compartilham com a gente as dores. E olha, a única coisa que eu tenho para dizer para você é, se alguém vier falar esse tipo de abobrinha, se alguém vier fazer piadinha, que isso eu escutei muito, ou então que venha com a clássica, né? Com a clássica frase que eu até dividi aqui com vocês na Semana Mãe, tudo sozinha, não mais. Quis ter filho? Agora aguenta. Sim, eu escutei isso aí. A pessoa, né, o cara foi bloqueado, tudo, lá do meu Messenger, do Facebook, tudo, mas não cabe aqui a mim criticar essa pessoa ao vivo, publicamente, porque essa não é a minha natureza. Mas se você é mãe solo, tá? E agora eu vou falar direto para você. Se você é mãe solo, se seja lá por qual motivo, você se vê sozinha, cuidando de um filho, ou 2, ou 3, de um casamento, de 2, de N, isso não é motivo de vergonha.
Isso não é motivo que você se preocupe que seu filho vai ser um marginal, que sua filha vai ser uma puta, como eu já escutei. Isso não é motivo, como, não sei o que, mandando pedra. Desculpa que não está dando para eu ler. Isso não é motivo para absolutamente você se preocupar com nada, porque a sua vida não vai definir a vida dos seus filhos e vice-versa. Eu acho que aqui cada um tem a própria vida e é para a gente vivê-la. Não é para estar olhando para a vida dos outros, não é para estar apontando, se fulana é mãe solo, se fulana tem um marido, tem 2, tem 3, se é polígama. Isso aqui não tá, acho que no mérito da gente julgar ninguém, tá? Quem quer ter a vida que tenha, eu conheço, eu tenho amigas que dizem que nunca querem casar, eu tenho amigas que não se separam do marido, mesmo vivendo infeliz, eu tenho amigas que falam que os filhos estão em primeiro lugar, todas são minhas amigas, tá? Eu tenho uma amiga que, assim, eu bolo de rir com ela, que ela diz, no dia que filho tiver acima de mim, pode mandar me enterrar. Eu digo, e realmente ela vive a vida, viaja para onde ela quer, vai para os lugares que ela quer, bebe o quanto que ela quer, é a vida dela, ela está vivendo. E não cabe a mim, nem a outra amiga, nem quem está do lado de fora julgar. Eu acho que aqui cada uma sabe bem onde é que o calo do sapato aperta. Eu vi essa declaração, né, do cidadão lá, e eu pensei, lá vai o cara criar bala, assim por falar, para atingir os outros. E é por isso que eu vim aqui. A gente recebeu alguns comentários, né, de mães que se sentiam envergonhados depois dessa, principalmente preocupado com o que acontecia com o filho. Eu posso lhe dizer uma coisa, tá? A vida, ela não é uma pedra que você que está lá só vai ser aquilo e só isso e pronto, tá? O desenvolvimento dos nossos filhos, o nosso desenvolvimento depende de N fatores, não de uma pesquisa. Eu até brinco desse jeito, pesquisa é o retrato do momento e depende do viés que ela foi feita, que falam que não tem viés, mas tem. Essa que é a verdade. Eu estava vendo, depois se vocês quiserem me chamar por inbox, eu até explico de onde veio essa pesquisa lá que o cidadão lá se baseou, né, para falar. Mas olha, ausência de pai, ausência de mãe, e eu falo não é ausência de morte não, tá, gente? A ausência mesmo é você estar ali de corpo presente, mas não estar presente, tá? Que isso é que eu acho que faz diferença na vida de uma criança, que faz diferença na nossa formação, na formação da personalidade. Não é obrigado estar dividindo o mesmo teto, estar dormindo na mesma cama, para o filho ter a imagem do pai e a imagem da mãe. E aqui, para não achar que, Kelly, você é feminista, está defendendo as mulheres. Eu digo, primeiro, eu sou feminista sim, muito bem, obrigada, porque eu já escrevi um post sobre isso. Segundo, eu aqui não estou para defender mulher, agredir homem, eu não estou para falar nada disso. Só porque você é mãe, você acha no direito de falar isso. Eu digo, não. Só porque eu sou mãe, só porque eu já vivi os dois lados, tanto de estar casada, quanto de estar divorciada, quanto de ter um filho dentro do casamento, quanto de ter um filho fora, só porque eu já vivi isso, eu posso dizer, não há nada, eu amo tudo que você aconselha, obrigada. Gente, eu não tem uma barra azul aqui aparecendo no meu telefone, não me pergunte por que eu não estou conseguindo ler os comentários todos, mas obrigada, muito obrigada mesmo. E assim, voltando, né? O que eu tenho para dizer, se você é mãe solo, seja lá por qual motivo, casada, solteira, separada, divorciada, viúva, que o cidadão lá, que o pai da criança largou, que você largou o pai da criança, tem N motivos. Não está aqui não existe ninguém que possa lhe julgar. E mais uma coisa, se a sua preocupação é o que é que o seu filho vai pensar de você ter saído do relacionamento ou nem entrado, não interessa. O seu filho quer que você seja feliz, assim como eu quero que você seja feliz também. Eu quero que você viva a sua vida de maneira tranquila, de maneira independente, de maneira muito mais plena, muito mais feliz. Um dos motivos que a gente fez o programa, que a gente montou, gravou, fez ele com o maior carinho, foi exatamente para isso. Na minha época, quando eu descobri a maternidade lá em 2005, um único livro que existia falando alguma coisa sobre mãe e bebê e alguma coisa, era aquela tijolo, que até hoje está ali
levando poeira, né? Juntando poeira, sendo um meio de cultura de bactérias, assim por falar, que era aquela vida do bebê. Mas eu lembro que pouco falava de como a mãe se sentia, dos desafios que a mãe tinha que lidar. E assim, quando eu conheci a Giovana, eu estava num período muito conturbado da minha vida, que isso que eu posso explicar num outro momento, num momento de muita fragilidade, certo? E assim, todo aquele peso, aquele estresse da maternidade veio com tudo, tá? Lá para 2016, não foi, Giovana, quando eu te conheci? Tudo veio com muita força, veio aquele peso da maternidade, veio aquela sensação de impotência, aquela sensação de tristeza, como se tudo eu tivesse perdido, fosse um tempo desperdiçado, assim por falar. Mas não. Depois a gente foi conversando, a gente foi abrindo o que a gente tinha vivido e a gente viu que era muito parecido. E uma das coisas que a gente sempre quis foi evitar que grande parte, que muitas mulheres passassem por aquilo que a gente passou. Hoje eu sei que é mais fácil, hoje você fala de puerpério, você bota lá no Google, aparece lá um monte de artigos sobre. Tá? Mas eu sei que tem muitas mães que não têm acesso a esse tipo de informação. Porque sabe-se Deus por qual motivo. Tá? Pode ser por vergonha, pode ser por tristeza, pode ser independente do motivo. E ao longo dessa caminhada da Damas Woman, eu vi muitas mulheres, né? Vieram muitas clientes aqui, mães solo, com vergonha, com autoestima lá embaixo, se sentindo a última das mulheres. E a gente conversando com elas, muito desse peso que elas carregavam era exatamente de outras pessoas, não eram elas, entendeu? Era como se elas estivessem sufocadas, reprimidas, ali, sendo literalmente esmagadas por essas opiniões. Tanto a culpa quanto a solidão, sabe? A vergonha de não querer falar do que estava sentindo para outra pessoa, de não querer abrir, exatamente porque aquela outra pessoa tinha uma ideia, sabe, de conto de fada, que aquela ali era a família Doriana e pronto. E assim, muitas vieram desabafar com a gente e falaram, olha, eu tô quase me espedaçando, eu tô quase virando eu tô quase assim, tô desesperada. Algumas chegaram pra gente e diziam que se pudessem eu dormir e não acordar mais. Para você ver o nível, né? O nível de desespero, o nível de dor, o nível de incompreensão que essas mulheres estavam passando. E assim, isso mexeu muito com a gente. Então, a gente sempre quis levar a Damas Woman para muito mais próximo o que a gente tem hoje aqui na página, né? A gente recebe inúmeras mensagens, comentários, o máximo que a gente consegue a gente responde. E assim, a gente criou o programa exatamente para vocês levarem a Giovana e a Kelly para casa. Exatamente para ficar mais próximo a vocês. Algumas mães de filhos, bebês, outras grávidas, outras mães de filho adolescente, como é o meu caso, que hoje eu estou nas duas searas, né? Tanto na seara adolescente, que meu filho está com 13, quanto na seara bebê, que minha filha hoje até está fazendo 14 meses. E assim, seja mãe com vários filhos pequenos, 2, 3 filhos, idade próximas, sejam mães com filhos de idade tão diferentes. Outro dia, uma mãe confidenciou pra gente que ela estava grávida, só que o filho mais velho dela já estava com 22 anos. Então, assim, são 22, não são 12 como eu, são 22 anos. Então, assim, várias mães procuraram a gente de uma maneira que a gente pudesse ficar mais próximos, a gente pudesse fazer um atendimento diferenciado. Por isso a gente criou o programa. O valor, todas as informações, todos os módulos estão aqui no site, tá certo? Estão aqui, eu deixei aqui em cima, tá? Na descrição, a nossa página, para você saber de tudo. E essa parte do dane-se o julgamento dos outros, que era exatamente o que eu estava, que foi o motivo de eu fazer essa live, né? Principalmente hoje, sem avisar, sem nada, é exatamente para falar sobre isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil a gente falar não, eu sei que é difícil a gente se impor, eu sei que é difícil a gente se afastar daquelas pessoas que a gente ama, mas que fazem muito mais mal do que bem, mas é necessário. O mais importante que eu vou tentar aqui falar para você é, primeiro, deixa de fora sentimento. É o mais difícil que pode existir. Ah, mas
deixa de fora o tal. Ah, ela me ama, ah, ela está fazendo isso para o meu bem. Por mais boas intenções aquela pessoa tenha, de estar ali, de julgando, de dizer que você está errado, de dizer que você possa estar agindo de uma maneira que não é correta, por melhor que sejam as intenções, quando a mãe está sobrecarregada, está fragilizada, está se sentindo ali desesperada, é melhor ela manter uma certa distância, é melhor você, como eu posso dizer, retrair, né? Você se retrair, que eu tenho certeza que é assim. Tudo que você está procurando, todas as respostas, todas as suas dúvidas já estão dentro de você. Todas as respostas estão em você. E assim, por mais que seja, mas porque, por exemplo, a minha mãe, tá? Eu digo isso, eu amo minha mãe, eu quero minha mãe perto de mim, eu amo de verdade a minha mãe. Mas tem certas coisas que ela me diz que me machuca. E eu vou deixar de amar minha mãe por isso? Não. Eu simplesmente vou deixar ela falando só, não sei o quê, bababá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Depois eu vou lá e faço do meu jeito. E nem por isso eu estou sendo uma filha ingrata, nem por isso eu estou sendo mal agradecida, nem por isso eu deixei de amar e respeitar minha mãe. Entendeu? Mas eu faço as coisas da minha maneira. Que eu acho que é aí que está a história. Eu acho que aí é que está, que você tem que ter tranquilidade para você ter segurança. A segunda coisa que eu posso te falar de como você pode mandar se danar todos a opinião alheia, e aí esse eu vou falar porque eu fiz, senta, tenha um momento para você, tá? Às vezes a gente vive numa rotina tão conturbada, tão maluca, tão excitada, assim, no sentido de estar com muita coisa, tudo ao mesmo tempo, que a gente deixa de ter um minuto pra gente. Às vezes, tudo que você mais precisa é você ter paz, tá? Às vezes não, na maioria das vezes, tá? Tudo que você mais precisa na vida é paz, paz de espírito. E aí eu tô falando pra você, não, como eu vou te falar, não assim virar zen, monge budista, monge tibetano, não é nada disso. Tira um minuto do seu tempo, meditar, orar, rezar, entrar em comunhão com você, qualquer coisa desse jeito. E aqui eu não estou falando de religião, de crença, nada disso. Mas um momento que você tenha contato somente com você. Eu sei que beber é difícil, beber, o momento que a gente tem livre, pelo menos comigo, era assim. Eu queria dormir somente, né? Eu não queria pensar em nada. Mas veja como é que foi o dia, tenta tomar presença de você, que às vezes a gente faz as coisas do automático, já nem percebe mais. Olha, quem dirige aqui, quantas vezes eu já peguei o carro e saí dirigindo no piloto automático, que eu lembro de quando eu saí de casa, quando eu percebo eu já cheguei no destino que eu quero. Isso era na minha época de faculdade, era assim, de trabalho, quando eu trabalhava fora assim, em Recife, quando eu morava em Recife e trabalhava em Cabo de Santo Agostinho, era assim, eu já ia direto, perdida em pensamentos que, na verdade, aí é que tá, você tem que ter um momento seu, certo? Você tem que pensar em você, olhar para você, tomar presença do que você está vivendo. Isso você tem que calar a voz dos outros, você tem que deixar o problema um pouco de lado e olhar. E aí varia da religião, mesmo que você não tenha religião nenhuma, tá? Você consegue fazer isso. Senta em silêncio, senta em paz, tenta pensar com calma, pensar tranquilamente. Inclusive, um dos módulos do nosso curso, a gente ensina como meditar, da qual a melhor forma de você desligar, desconectar um pouco, relaxar, porque às vezes uma das coisas que nos sobrecarregam, e muito, é esse estresse que a gente sente, é essa correria louca que... Só vou dar um exemplo que está lá no módulo de meditação. Mas quantas vezes você já se percebeu respirando? E não é respirando quando você está com raiva, que está bufando. Não é nada disso. Quantas vezes você hoje, tá? Só no dia de hoje, você já inspirou e expirou com segurança, com calma, você percebendo o movimento da sua respiração. Quer saber mais sobre isso? Ó, tá lá no programa Mãe Tudo Sozinha Não Mais. E a terceira forma que você tem de dar um basta nesse tipo de julgamento, tá? É simplesmente falar. Parece simples, né?
Mas, assim, principalmente quando a gente ama, né? A pessoa que está julgando a gente, está criticando, na verdade está mais empurrando buraco abaixo do que praticamente, assim, dizer que ama mesmo, né? Dizer que é um caso de amor, um negócio assim. Não. Quando você dá um basta, quando você fala não, quando você se impõe, quando você simplesmente chega para aquela pessoa e diz: tudo bem, eu recebo isso aí, mas eu vou fazer desse jeito. Aquela pessoa, assim, automaticamente já vai acender a luzinha de alerta dela e ela vai perceber o seguinte caso: poxa, eu acho que eu não falei uma coisa que ela gostou. Porque ainda tem isso, tá? Ainda, eu sei que tem pessoas que chegam pra gente, criticam, falam mil abobrinhas, porque não por maldade, mas por falta de noção mesmo. Então, quando você fala, quando você mostra para aquela pessoa que ela passou dos limites, ou então vamos partir para a ignorância, tá? Não pela falta de respeito, mas para dizer desse jeito: olha, eu não pedi sua opinião. A pessoa se cala. A pessoa se cala e ela vai naturalmente passar a lhe respeitar mais, porque ainda tem isso, né? No mundo corporativo tem muito isso, né? Quem não se impõe, não há, onde a pessoa não se impõe, não há o respeito. Principalmente quem é chefe, o mundo corporativo tem muito disso, né? Se você está no cargo de chefia, você tem que ter realmente esse momento: olha, é assim, assim, pronto, e se fecha, porque senão acaba que a sua autoridade, assim por dizer, vai para o espaço, né? Isso aí no futuro eu posso falar, eu trabalhei no mundo corporativo muito tempo, isso aí eu sei bem o que é isso. E assim, autoridade é diferente de autoritário, tá? Não tô, já que eu toquei aqui nessa história do mundo corporativo, não é dizer que quem manda é o chefe. Tem uma diferença que isso eu posso tratar em outra live. Mas assim, às vezes quando você é boazinha demais, quando você é permissiva demais, quando você aceita tudo calado, esse tipo de gente que vem de criticar, que vem de lhe julgar, ó, tá assim, eles pintam e bordam, assim por falar. E por fim, não menos por último, né? O que eu posso lhe dizer é: não liga, não liga, não liga para essa pessoa, tampa os ouvidos. E assim, isso é um exercício constante. Se a pessoa diz assim, né? Quem tem boca fala o que quer. Eu digo: o problema é que a pessoa tem uma boca para falar e eu tenho 2 ouvidos para escutar. Então, hoje eu escolho muito bem o que eu escuto, o que eu não escuto, o que eu deixo para lá. Não fico com raiva, tá? Isso aí, às vezes eu deixo as pessoas falando, por mais indignada que eu fique na hora, como foi o caso que me levou a fazer essa live. Raiva eu não tenho. E assim, o que eu quero falar hoje, com relação muito a essa parte de julgamento, né, que já estou avançada a hora, já passou do meu horário aqui nessa live, é que, olha, a cada segundo, a cada minuto, você está sendo julgada. Você acha que não, mas com certeza apareceu aqui um monte de gente para falar: a Kelly está falando besteira. Você acha que eu não sei disso? Eu já escutei, Kelly, já escutei isso com todas as letras. Eu já vi, tudo que você vai fazer na sua vida, você vai ser julgada, você vai ser criticada. Agora, o que você vai tomar para si, o que você vai aproveitar desse julgamento, aliás, o que você vai tomar como verdadeiro no que te falam, é que depende de você. Eu, muitas vezes, como eu falei no início da live, muitas vezes eu fui pela cabeça dos outros, né? Eu quase que fico louca correndo atrás de um outro para tentar agradar todo mundo. Na busca, né, da tão falada maternidade perfeita, de ser a mãe perfeita, quando isso não existe de jeito nenhum. E não só na maternidade, como é o nosso foco aqui na Namazuma, mas em várias áreas, em vários aspectos da sua vida. E assim, você vai ser julgada, você vai ser criticada, vão apontar o dedo. Eu até brinco, né, que eu falei no início da live: se eu fosse ganhar R$1 por cada vez que eu fui chamada de louca, de doida, de sem juízo, de maluca, qualquer tipo desse tipo de xingamento, assim por falar, né, eu já estava milionária. Mas não, olha, o que eu tenho para você: siga sua voz interior, siga seus instintos, siga seu sexto sentido, mas vá de acordo com você e faça esse exercício. Tampe, feche, bota a mão.
certo? Não dê ouvidos para críticas, para julgamentos. Se não for nada construtivo, que te agregue valor, nem escute, nem perca seu tempo escutando. A notícia que, assim, para quem chegou agora no final, eu vou falar que foi exatamente a manchete que sai quem quiser procura no Google. Em casa de mãe e avó, casa de mãe e avó é celeiro, né? Sei lá, é fábrica é fábrica de, sei lá, né, do tráfico. E não é. Não vai ser o fato de você ter um companheiro, não vai ser o fato de você estar com alguém do lado, ser casada, ser solteira, ser divorciada. Não vai ser isso que vai fazer o seu filho ser ou não ser qualquer coisa. Para as mães solos que chegaram para mim, que mandaram mensagem para a gente, olha, podem ficar tranquilas, tá? Que nada na vida é predeterminado ao ponto que não possa mudar. Eu acho que esse que é o grande barato da vida, né? Que hoje você pode estar numa posição, amanhã sua vida já pode ter dado uma guinada de 180 graus. E eu acho que isso é que é a história. Da mesma forma que a nossa vida muda muito, a vida dos nossos filhos também. Então não se prenda a rótulos, não se prenda a julgamentos, não se prenda a nada disso, tá certo? Eu vou desligando agora, por favor, quem quiser, deixa a sua mensagem aqui embaixo, que depois eu respondo nos comentários. Quem puder, compartilha, quem quiser compartilhar, compartilha essa live, que eu tenho certeza que muitas mães ficaram angustiadas com o que leram, né, nos jornais agora, e eu estou aqui exatamente para isso. Não ligue, que se dane o julgamento dos outros, tá bom? É isso. Obrigada, Henrique. É isso. E eu tenho dois recadinhos, né? Que eu deixei agora para o final exatamente por isso. Até o dia 30, as vendas do programa Mãe Tudo Sozinha Não Mais estão disponíveis, tá? No dia 30, às 23h59, a gente fecha o carrinho. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que ficar para o próximo ano. Mas não se preocupem que tem outros projetos que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando. E é por isso que a gente tem que encerrar esse ciclo do programa Mãe Tudo Sozinha Não Mais. O segundo, eu quero convidar vocês para a live que eu e a Giovana a gente vai fazer agora na sexta-feira, dia 21, tá? Às 10h15 da manhã. Essa é com horário marcado. Eu quero ver todo mundo lá. E assim, não por último, né? Que eu já até falei, né, na live. Mas assim, amanhã tem programa Abraço de Mãe para quem é aqui de São Paulo, na Casa da Vila, às 13 horas, tá? É só chegar, é gratuito, não paga nada. Pode levar crianças pequenas, não tem problema nenhum. Lá a gente faz uma roda de conversa, de apoio a essas mulheres que querem estar com a gente presencialmente, tá certo? É uma vez por mês, é na penúltima quinta-feira de todo mês. O desse mês, o mês de setembro, vai ser amanhã, às 13 horas, na Casa da Vila, tá certo? Então, para quem a gente vai ver amanhã, para quem a gente vai encontrar amanhã, um até breve. Para quem não puder, seja lá, seja pela distância, tudo, na sexta-feira, né, dia 21, às 10h15, a gente se vê aqui de novo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.